Nessa aula de hoje, eu vou ensinar como fazer uma planta humanizada usando o Procreate. Isso aqui é uma planta feita no AutoCAD, no Revit, no SketchUp, que eu tirei uma foto. Então, esse arquivo é um arquivo JPG que eu vou importar para dentro do programa Procreate, que é o programa que nós vamos utilizar. O programa é esse aqui, tá? Aqui eu já havia importado a foto, mas eu vou voltar aqui para minha galeria e vou começar de novo para vocês verem como é que inicia o trabalho. Aqui, ó, eu posso iniciar um novo desenho com mais, ou eu posso pegar direto aqui da foto. Se eu for pegar da foto, né, eu pego aqui, eu escolho a foto que tá aqui na minha galeria e ela entra aqui no meu programa, tá? Quando ele entra aqui numa camada, tá? Que inicialmente ela está aqui nessa letra N, se eu clicar, vocês vão ver que ele tá num modo padrão. O modo padrão significa que o que for branco é opaco e o que for preto também. Se eu quiser fazer alguma textura, alguma coisa por baixo do desenho, eu posso colocar o desenho nessa multiplicação, tá? O que vai acontecer é que o que for branco na minha planta vai ficar transparente e o que for preto vai ficar opaco. É como se eu tivesse desenhado num papel manteiga bem transparente. Eu vou criar, então, aqui abaixo dessa camada, aqui na camadas, eu vou apertar esse mais aqui, tá? E vou pegar essa camada e vou colocar debaixo do local onde está a minha planta. Vou arrastar aqui. Deixa eu desfazer isso aqui que eu quero que essa camada aqui fique por cima dessa. Então, eu tenho a camada onde a planta foi inserida aqui e a camada, uma camada que não tem nada desenhado ainda, que tá aqui embaixo. Nessa camada aqui, por exemplo, eu posso querer fazer uma textura de piso, vamos supor. Então, eu posso escolher aqui um pincel, por exemplo, pegar aqui nas minhas texturas, eu tenho aqui uma textura que diz aqui madeira. Então, eu posso pegar essa madeira aqui, vou escolher uma tonalidade assim de um bege bem claro aqui, um tom amadeirado assim. Vou escolher aqui o tamanho do pincel, tá? E, por exemplo, vamos supor que nessa área aqui de sala, eu quisesse pintar esse piso com essa madeira. Eu tô saindo um pouco fora, não tem problema, não. Depois eu posso, com a borracha, apagar as áreas aqui que eu saí pra fora, tá? Fazendo aqui um acabamento melhor no desenho. Essa técnica de eu colocar o fundo é interessante porque eu posso desenhar nas áreas brancas como se elas estivessem, eu estivesse colocando por baixo do meu papel manteiga, né, uma outra textura, tá? Eu vou renomear isso aqui para piso, tá? E vou renomear essa aqui para planta. Não é obrigatório renomear, não, mas fica mais fácil da gente se orientar. Então, vamos supor que agora eu queira começar a colocar algum móvel aqui. Eu já tenho salvo aqui na minha galeria aqui na minha galeria de fotos, não galeria do programa, na minha galeria de fotos aqui, eu já tenho alguns móveis que eu salvei, tá? Depois eu vou ensinar como é que a gente cria esse móvel. Eu importo,
né? Pego no Google, na internet, um móvel que eu queira inserir no meu desenho. E depois eu vou ensinar como é que a gente tira o fundo dele, se ele tiver com um fundo que não seja transparente. Por enquanto, eu vou só colocar o móvel para vocês verem a técnica. Eu vou voltar aqui para o meu Procreate e vamos supor que eu quero inserir uma imagem daquela. Então, eu venho aqui nesse primeiro botão, tá? Nessa chave aqui. E nesse primeiro ícone que diz adicionar, eu tenho uma série de coisas que eu posso fazer, inclusive insira uma foto. Aqui eu caio na minha biblioteca de fotos do meu iPad e aqui eu tenho todas as fotos que estão aqui na minha biblioteca de fotos. Vamos supor que eu queira inserir lá no meu desenho essa mesa lateral aqui, tá? Então, vamos supor que seja essa mesa que eu queira colocar. Ela entra aqui num determinado tamanho. Aqui, quando entra uma foto, abre esse menu aqui, ó, que eu posso modificar de forma livre ou de forma uniforme. Eu vou colocar aqui na forma uniforme e pegando nesses cantos aqui, ó, eu vou diminuir o tamanho até ficar no tamanho desejado. Aqui, ó, eu posso arrastar clicando fora do móvel, tá? Vamos deixar ele aqui por enquanto e vou inserir um outro objeto. Eu venho aqui de novo nessa ferramenta, insira uma foto, tá? E vou pegar aqui na minha biblioteca, vamos supor que eu queira colocar este sofá. Então, eu vou inserir o sofá e vou colocar ele numa proporção aqui, ó. Vamos supor que o sofá vai entrar aqui. Tá? Essa mesa lateral, eu vou depois reposicionar. Aqui na minha lista de camadas, vocês veem que cada mobiliário entra numa camada diferente, de forma que se eu quiser alterar esse mobiliário, eu seleciono a camada dele, tá? E para eu selecionar o objeto na camada, eu clico nessa setinha, tá? Esses botões azuis são os botões que eu vou controlar o tamanho. Esse botão verdinho é o que eu vou controlar a rotação. Então, eu vejo a rotação que eu quero, tá? E depois eu posiciono a mesa. Com 2 dedos, ó, eu posso também mudar, tá? A posição e o tamanho do objeto, tá? E aqui também eu tenho um botão que eu giro a cada 45 graus, ó. Tá? Ou aqui eu posso espelhar no sentido horizontal ou espelhar no sentido vertical, tá? Então, são maneiras diferentes de eu alterar a minha imagem. Depois que eu quero que ela fique na posição colocada, eu clico aqui para desligar a setinha azul, tá? Vou inserir mais um objeto para vocês verem, ó. Aqui eu clico na ferramenta, insiro uma foto, vou no local onde eu deixei armazenada, vamos supor que eu vou colocar essa poltrona amarela aqui, ó. Você vê que o tamanho que ela entra pode ser grande ou pequeno, isso depende da resolução da sua foto, tá? A cadeira tá aqui, vamos supor que eu vá colocá-la aqui, vou girar a cada 45 graus, vou querer que ela fique nessa posição aqui. Tá? Se eu quiser renomear aqui a camada, para eu saber o que tem na camada, se bem que pelo símbolo aqui já é fácil de ver, eu clico aqui no nome, aqui em renomear, ó, eu digito o nome que eu quero que aquela camada tenha, por exemplo, poltrona, tá? Vou inserir agora um tapete aqui. Vou aqui na minha ferramenta, tá? Insira uma foto. Aqui eu escolhi, trouxe uma mesa de centro, tudo bem. Vamos deixar essa mesa aqui, vou diminuir, tá?
Vamos supor que essa mesa não esteja na proporção correta, porque eu estou fazendo uma mudança uniforme aqui. Se eu fizer de forma livre, ó, o que eu consigo é que com esses botões centrais, eu mudo a proporção individualmente aqui, ó, tá? Então, vamos supor que eu queira uma mesa mais estreita para esse local. Eu posso fazer isso, desligando aqui a seleção da camada, tá? Vou inserir novamente, clico aqui na chave inglesa, insira uma foto, venho aqui no meu local, vamos supor que eu quero colocar esse tapete. Vou girar o tapete aqui no 45, duas vezes, tá? E vou diminuir um pouco o tamanho dele, eu tô em uniforme ali. Vou colocar ele nessa posição aqui. Na forma livre, eu posso diminuir aqui para ele ficar um pouquinho menor, tá? Ah, Cecília, mas o tapete tampou a mesa de centro. Sim, por quê? Porque a ordem da camada aqui indica o que tá em cima, o que tá embaixo. Se eu preciso que o tapete fique embaixo da mesa de centro, eu preciso pegar a camada, seguro, e movo essa camada para baixo da outra. E automaticamente, né, o tapete ficou abaixo. Vou centralizar a mesa, seleciono a mesa, clico aqui nessa setinha e abaixo a mesa um pouco para ela ficar mais centralizada no tapete, tá? Então, assim eu vou compondo a minha mesa, a minha planta humanizada. Eu vou parar essa aula por aqui e na próxima aula a gente continua com mais efeitos que eu posso dar na minha planta humanizada.